Bem-vindos ao módulo 3. Eu me chamo Alícia, sou indígena do povo Cocama e pesquisadora, e nesse módulo nós vamos compreender os conceitos de corpo-território, colonialidade e violências contra esses corpos-territórios e aplicação na área da saúde. Para compreender esse conceito, nós vamos percorrer 4 eixos. São esses eixos: a colonização e as violências que a colonização trouxe, as indígenas mulheres no Brasil hoje, que traz um panorama sociodemográfico dessas mulheres, o conceito de corpo-território propriamente dito, incluindo as violências que esses corpos sofrem e a aplicação na área da saúde. Para compreender esse conceito, nós precisamos voltar um pouco na história do nosso país e falar sobre o dia 22 de abril de 1500. Então, para muitos pesquisadores, esse dia é o marco do descobrimento do Brasil, mas para os povos originários a história é diferente. E, na verdade, o dia 22 de abril de 1500 foi o marco zero de uma invasão que resultou em séculos de violência contra os corpos indígenas, principalmente as mulheres, genocídio e exploração. Então, quando os colonizadores chegaram aqui, eles não chegaram a uma terra desabitada. A terra ela era chamada de Pindorama. Pindorama significa terra de palmeiras em Tupi-Guarani. O Pindorama ele já era habitado por milhões de pessoas. Como vocês podem ver nessas imagens na aula, não foi um processo tranquilo, foi um processo super violento. As mulheres sofreram violência sexual, as crianças foram escravizadas, os homens foram mortos. Então não foi um processo fácil, foi um processo muito violento, apesar de alguns autores levarem mais para o lado da romantização. E esse processo de violência contínuo que foi imposto na colonização, ele está escrito no nosso DNA, no nosso código genético. Então, foi realizado um estudo por pesquisadores da Universidade de São Paulo, com aproximadamente 2.700 pessoas, e esse estudo mostrou que a nossa origem revela um diagnóstico de poder e dominação, vamos dizer assim. Porque o DNA mitocondrial, que é o DNA que nós herdamos da nossa mãe, é majoritariamente de origem africana e origem indígena, enquanto o DNA do nosso pai é de 71% europeu. Então, essa conta, ela revela anos de uma estrutura de violação e de poder escrita no nosso código genético. Essa pesquisa, segundo os pesquisadores, é um reflexo do que eles chamam de acasalamento simétrico, que na verdade foram anos de violência sexual de homens europeus com mulheres indígenas e africanas, impulsionado pelo caráter violento do processo de colonização, que provavelmente resultou em uma maior mortalidade de homens indígenas e africanos, além da violência sexual contra as mulheres indígenas, as mulheres desses grupos. Então, esse estudo revela que os homens europeus tiveram mais acesso reprodutivo às mulheres indígenas e africanas do que os seus pares. E esse processo de colonização e de violência, ele construiu no imaginário da população, com a ajuda da TV, de contos e história, uma mulher indígena hipersexualizada, sempre com os seios à mostra, sempre de cabelos longos, pretos. Então, isso foi algo construído e romantizado, como, por exemplo, a relação entre mulheres indígenas e homens brancos, como amistosa, quando na verdade nem sempre foi assim. Então, isso foi criando uma imagem da mulher indígena no Brasil carregada de estereótipos, de preconceitos e também racismo. Como nós já entendemos as mulheres no processo de colonização, nós precisamos compreender as mulheres no Brasil atual. Então, antes de começar a falar mais sobre isso, eu gostaria de iniciar esse tópico, esse eixo, falando que a mãe do Brasil é indígena, e isso é uma evidência científica. E aí eu gostaria de ler rapidamente aqui um poema que foi proclamado por Miriam Crechu, que foi a primeira médica cirurgiã cardiovascular indígena do país. Ela fala da seguinte maneira: a mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que trata como um filho bastardo.
Sua raiz vem daqui, do povo ancestral que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces e suas lutas. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foi ele que escreveu. Então, nem sempre a sua versão é contada. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil é terra indígena. Então, partindo desse conhecimento, desse contexto, nós precisamos entender o perfil sociodemográfico dos indígenas brasileiros. Então, no Brasil, atualmente, nós temos 391 povos originários, ou etnias, e 250 línguas faladas. Então, o Brasil possui cerca de 1,7 milhão de indígenas, sendo 860 mil mulheres, o que representa uma leve maioria nacional. Mas atente, a distribuição nos territórios para as mulheres é completamente diferente. Fora das terras indígenas, em áreas urbanas e rurais, as mulheres são a maioria. E dentro dos territórios demarcados ocorre uma inversão. Os homens são a maioria, o que indica uma migração feminina constante para a cidade, em busca de melhorias no acesso à educação, à segurança, a trabalho, entre outros. Então, a diferença entre homens e mulheres varia também de acordo com a região. A região norte é a única região do país que apresenta um quantitativo maior de homens quando comparado às mulheres. E esse é o perfil do indígena no Brasil atual. É mulher, jovem e, em sua maioria, moradores do norte. Além disso, metade da população que reside dentro de terras demarcadas são de crianças e jovens até 14 anos, e a mediana geral dos povos indígenas é de 25 anos. Embora as mulheres indígenas vivendo em áreas urbanas ou fora dos territórios tradicionais possuam uma idade mais elevada, dentro das terras indígenas há um predomínio dos homens jovens, impulsionado justamente pela migração rumo às cidades, como eu comentei anteriormente. Então, é importante pensar nesses números, por que a expectativa de mulheres indígenas vivendo em áreas demarcadas, em aldeias, é menor quando comparada às que vivem em contexto urbano. Então, muitos estudos revelam que existe uma diferença. Essa diferença existe porque existem complicações na saúde materna dessas mulheres, elas enfrentam violência de gênero, racismo, sobrecarga de trabalho, acesso limitado a serviços de saúde, câncer de colo do útero, doenças infecciosas, parasitárias, doenças do sistema circulatório, digestivo e respiratório. Então, por esses motivos, as mulheres tendem a viver menos em área demarcada do que quando comparadas às mulheres que vivem em centros urbanos. Então, agora que nós entendemos o contexto da colonização, quem são as mulheres no país, as mulheres indígenas no país atualmente e o que elas enfrentam, nós vamos falar propriamente sobre o conceito de corpo-território. Então, esse conceito, ele não é apenas uma teoria, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada para o trabalho de vocês. Então, o corpo-território, ele é difundido pelas mulheres da América Latina e aqui no Brasil por meio da AMIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, especialmente através da pesquisadora indígena Aurora Braulina Baniwa. Então, nesse tópico, nós vamos aprender juntos o que significa corpo-território, por que isso importa para a saúde indígena e como aplicar essa ideia, essa ferramenta no dia a dia de trabalho. É importante entender, antes disso, quem são as vozes por trás desse conceito. Então, esse conceito, ele nasceu da luta e da vivência das mulheres indígenas na América Latina. E no Brasil, como eu comentei, a pesquisadora Aurora Braulina Baniwa, ela difundiu esse conceito, ela fez estudos sobre isso durante o seu mestrado e difundiu esse conceito através da AMIGA. Então, a Braulina, ela escreve a partir de uma dor, ela fala dessa dor como mulher, como indígena, como liderança, que
é enfrentada justamente pela ausência de dados sobre as mulheres indígenas na ciência, sobre as mulheres indígenas no geral, sobre essa invisibilização que ocorre das mulheres indígenas. Então, afinal, o que é corpo-território? Para compreender o que é corpo-território, é importante entender que ele é dividido em 3 camadas. Então, primeiro vamos falar sobre a camada do corpo é terra. O corpo, ele é compreendido pelas mulheres indígenas não como algo separado do território, da floresta. Ele faz parte, ele é uma extensão do território. Então, a terra, ela fornece alimento, remédios, água. Sem a terra, o corpo adoece. O território é morada dos ancestrais, então perder a terra é perder a memória viva. Defender a terra é defender o próprio corpo contra a violência. Então, nesse primeiro conceito de o corpo é terra, nós entendemos o corpo biológico como extensão da terra, como extensão do território. E o que isso significa para a área da saúde? Então, quando um território ele é contaminado, ele é invadido por garimpeiros, por exploração ilegal de madeira, por mineradoras no geral, queimadas, isso não é somente um problema ambiental separado da saúde humana. Ele é um problema médico também, como, por exemplo, a diarreia, a intoxicação, a desnutrição. Tudo isso que ocorre está conectado ao território. Então, essas doenças que aparecem nas pessoas são sintomas de um território doente, de um território que foi contaminado, de um território que foi invadido. Então, essa é a primeira camada do corpo-território. A segunda camada é o corpo político. O corpo é político. Então, esse conceito, essa teoria, ela vem como resposta à violência colonial que as mulheres sofreram, que atinge as mulheres de 2 formas. Então, as mulheres indígenas sofrem por ser indígena, o racismo, a expropriação territorial e a falta de acesso a serviços de saúde. E por ser mulher, elas enfrentam machismo, violência doméstica e baixa participação nas decisões comunitárias. E o que isso significa para a saúde? Um profissional de saúde que atende uma mulher indígena precisa considerar que ela pode estar sofrendo violências de múltiplas fontes. Por exemplo, do parceiro, da comunidade, do sistema de saúde, do Estado. Então, é importante analisar esse contexto. E aí, as mulheres indígenas, elas sofrem muito dentro do território e também fora do território, e isso vem aumentando cada vez mais com números elevados. Então, como vocês podem observar na imagem ao lado, a violência mais que dobra quando a vítima é mulher indígena no Maranhão, por exemplo. Então, crise contra a mulher indígena Cocama no Amazonas não é isolado e confirma racismo estrutural e ineficiência de um sistema prisional. Então, como nós comentamos, as mulheres sofrem racismo e também a questão de violência de gênero. E quando nós falamos de violência, nós precisamos organizar essas violências em 3 níveis. Então, nós temos a violência colonial e territorial, que é a violência estrutural, a violência que começou com a invasão europeia e continua até os dias atuais. Como, por exemplo, nós temos aqui ao lado os tipos de violência, como atinge o corpo-território e um exemplo concreto. Nós temos a expropriação territorial, então ela atinge o corpo-território da seguinte forma: você perde a terra, você perde a base física, você perde o seu corpo. Um exemplo concreto é o deslocamento forçado dessas pessoas para as cidades por questões de barragem, de mineração, de exploração em terras indígenas. Contaminação ambiental, seja por agrotóxico, poluição de rios. Então, a terra doente adoece o corpo. E as doenças que aparecem são sintomas de um território adoecido. E aí, um exemplo concreto é o garimpo com mercúrio, que adoece as crianças, as mulheres, as pessoas, os agrotóxicos, petróleo, queimadas, entre outros. Nós temos o nível 2 de violência, que é a violência de gênero e interseccional. Essa violência, as mulheres sofrem por serem mulheres dentro de um sistema patriarcal e indígena dentro de um sistema colonial. Então, nós temos aqui também alguns exemplos do tipo de violência, como atinge o corpo-território e um exemplo concreto. Então, nós temos a primeira, violência doméstica e sexual.
Então, ela atinge o corpo território da seguinte maneira: o corpo individual é ferido, mas o silêncio é imposto pela vergonha ou ameaça. Um exemplo concreto: muitas mulheres não denunciam por medo de represálias ou por falta de serviços acessíveis. Então, nós temos aqui o último também que eu gostaria de ler, que é violência institucional nos serviços de saúde. Então, como que ele atinge o corpo território? É um atendimento desrespeitoso, com racismo, falta de intérprete e negligência. E um exemplo concreto, um profissional que não chama paciente pelo nome indígena, que ignora suas queixas, que não respeita seus rituais de parto, por exemplo. O nível 3 de violência é a violência epistêmica e simbólica. Então, é uma violência que apaga o conhecimento das mulheres indígenas, e esse é um dos mais danosos, porque ele invisibiliza, ele desqualifica aquele conhecimento que as mulheres trazem consigo por anos e anos. Então, novamente, nós temos o tipo de violência, como, por exemplo, deslegitimação do conhecimento tradicional, e ele atinge o território da seguinte maneira, como as parteiras, as rezadeiras e as benzedeiras não são tratadas como não científicas. E um exemplo concreto, um profissional de saúde que desautoriza um tratamento tradicional sem perguntar como ele funciona. E aí, saindo desse corpo político e dessas violências, nós temos o corpo é cuidado em movimento. Então, a pesquisadora Aurora Braulina, ela fala que é um corpo em movimento e um cuidado em movimento porque as mulheres estão constantemente migrando em busca de condições melhores de vida, de sobrevivência. Porque dentro dos territórios, como nós vimos, os acessos a serviços de saúde, a serviços essenciais é escasso. Então, um artigo recente, ele também explica que esse corpo, ele envolve dimensões biológicas, mental, social e cosmológica. Então, a dimensão biológica, ela está relacionada ao corpo fisiológico. Então, são sintomas, doenças, condições físicas. A mental envolve o sofrimento psíquico, que a saúde emocional principalmente. A social envolve as relações comunitárias, o acesso a direitos, e a cosmológica é a relação com a terra, a espiritualidade, os rituais. Então, ele é dividido dessa forma. Então, por meio das práticas de cuidado, essas mulheres recuperam a saúde de si mesmas, de seus coletivos e de seus territórios. Então, eu gostaria de falar aqui reproduzir, na verdade, ecoar uma fala da pesquisadora que trabalha com esse tema aqui no Brasil, que é: as mulheres indígenas migram para as cidades. O saber precisa circular pelos espaços de decisão, inclusive os serviços de saúde. Então, o atendimento de saúde, ele precisa considerar essa mobilidade. Uma mulher pode ter nascido na aldeia, morar na cidade e voltar constantemente. E agora, nós entendemos o contexto, as mulheres no país atualmente e o conceito de corpo-território, nós vamos aplicar esse conceito na saúde indígena. Então, o que esse conhecimento muda no atendimento? Então, através desse debate, do conhecimento desse conceito, é importante que você, como profissional de saúde, amplie a sua escuta. Então, o que evitar, por exemplo? Perguntar só sobre os sintomas físicos e ignorar completamente o contexto em que aquela pessoa está inserida. Então, o que você pode fazer? Então, você pode perguntar também sobre o território. Qual é a situação? Como está a situação da sua terra? Se teve queimada, garimpo, agrotóxico perto da sua comunidade? Se a pessoa consegue fazer os rituais de cura ou se ela precisa de algum apoio para isso. É importante também, através desse conceito, compreender que existem outras formas de cuidado. Então, as mulheres indígenas, elas estão aqui há muitos anos, há milhares de anos, e elas já realizam práticas de cuidado que ampliam a saúde dos coletivos e dos territórios. Mas esse protagonismo, como eu comentei, é frequentemente invisibilizado. E você, como profissional de saúde, não deve fazer isso. Então, na prática, você deve perguntar sobre as parteiras da comunidade, quando se tratar de saúde da mulher, perguntar sobre as rezadoras, benzedeiras, pajés também. Então, é importante não impor uma forma de cuidado como certa e a outra como errada. Além disso, é importante reconhecer e tratar a dor que habita.
A dor que habita nas mulheres indígenas não é apenas uma dor física, é uma dor que habita o corpo-território como resultado de séculos de violência, de violência colonial. Então, na prática, você não deve descartar dores crônicas como psicológicas sem investigação cuidadosa. Você deve reconhecer que o sofrimento psíquico pode ter raízes territoriais e comunitárias. Além disso, sempre pergunte sobre perdas recentes ou antigas, incluindo perda de território, perda de liderança, perda de rituais, apagamento. Então, é importante considerar esses aspectos. Além disso, é importante atentar para a dupla violência que as mulheres sofrem. Então, uma mulher indígena pode chegar ao serviço de saúde com queixas físicas, que escondem violência doméstica, sintomas que são expressão de luto territorial, como perda da terra, dos ancestrais, medo de falar, por experiências anteriores de racismo institucional. Então, é importante que você, como profissional, garanta um espaço seguro para a fala. Se possível, tenha um profissional indígena na equipe para intermediar essa conversa. Conheça os fluxos de denúncia e acolhimentos específicos para mulheres indígenas para ter uma orientação. E a atenção deve ser redobrada para a violência obstétrica e reprodutiva, uma vez que as mulheres indígenas historicamente sofreram violências em seus corpos reprodutivos. Uma situação, por exemplo, gestação e parto, o que você deve fazer? Você deve respeitar a presença de parteira tradicional e negociar os protocolos. Não deve impor algo como verdade absoluta. E além disso, nos exames ginecológicos, por exemplo, explique cada passo, pergunte se pode, negocie. Então, você deve sempre ter que mediar essa conversa. No pós-parto, pergunte sobre os cuidados tradicionais e apoie a sua continuidade. E é interessante, através desse conceito, conectar a saúde, as violências e o território no seu diagnóstico. Então, um exemplo de uma queixa comum: diarreia frequente em crianças. Então, uma violência possível é a violência colonial, que é a contaminação, que é essa imposição, essa negligência sobre os territórios. E a conexão com o território é a água contaminada por poluição, por garimpo ou agrotóxicos. Então, sempre se atente a essas conexões a partir desse conceito. O corpo, ele não é apenas em aspecto fisiológico, ele é uma extensão do território. Então, aqui rapidamente uma síntese para vocês guardarem. O corpo, o paciente, não é só um corpo, é um território vivo. Violência colonial e territorial é a contaminação ambiental e a violência tem consequências clínicas. Violência de gênero. Você deve ter atenção redobrada para a violência doméstica, sexual e obstétrica. Violência epistêmica, como evitar? Respeite sempre os saberes tradicionais e eles também são cuidado. E a dor que habita, dores crônicas sem causa aparente podem ter raízes históricas e territoriais. E em movimento, o cuidado ele precisa acompanhar a mobilidade e a diáspora indígena, que cada vez mais as mulheres migram para os centros urbanos. Então, aqui eu tenho algumas leituras complementares para que vocês possam aprofundar o conhecimento nesse tema. E eu gostaria de finalizar esse módulo lendo uma frase que resume o que nós conversamos aqui hoje. Então, quando ferem a terra, ferem meu corpo. Quando respeitam meu corpo, respeitam o meu território. Muito obrigada. Fechou?